essa ideia do livro. Ele tem essa perspectiva mais geral, mas ele não é um livro que tem um debate teórico unificado, ele não parte disso. Ele foi pedido aos vários autores, nas suas várias perspectivas, que apresentassem as suas ideias. Né? Então, nesse sentido, ele é uma coletânea. Ele tenta amarrar questões do período, né, as duas primeiras, a primeira da década e meia deste século, mas do ponto de vista teórico, ele está aberto. Né, os vários autores colocam as suas perspectivas, muito embora todos os autores tenham perspectivas teóricas muito aproximadas. Né? Bom, o livro contou com 17 autores, vários colegas do próprio IPEA, lá na Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos, e contou com parcerias na Universidade Federal do Amazonas, com uma reflexão sobre os royalties da extração de gás pela Petrobras lá em municípios da Calha dos Solimões, né? Como é que esse tipo de recursos, essa injeção de recursos estava sendo aplicada e que impactos estavam gerando ou não, de um trabalho realizado por uma professora da Geografia da Federal, na verdade uma economista pernambucana com mestrado e doutorado em Geografia pela USP, que está lá em Manaus. Tivemos uma discussão da política regional na Amazônia, feita por um colega da SUDAM, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em Belém. Tivemos uma discussão de um colega pernambucano com tese na Unicamp, no desenvolvimento regional da Unicamp, sobre o sudeste do Pará, aquela região pouco conhecida por nós, onde está a Vale do Rio Doce, e que representa 1% do PIB brasileiro. Né? 1% do PIB brasileiro está ali, e a gente é um enclave. Né? Então tem uma discussão importante e que traz à tona ações, reverberações do Estado brasileiro em territórios novos, né, em escalas novas, e sobre as quais nós não nos damos conta com facilidade. Contudo, e embora não explorado nesse texto do colega, aquela região o estado do Pará, em 2011 ou 12, não me lembro, acho que 12, passou por uma espécie de consulta pública, de plebiscito sobre a secessão do Estado, né, em 3 e mais 2. Né? Então, vocês vejam que essas coisas não estão descoladas. Na verdade, novas elites econômicas, novos arranjos produtivos que representam novas elites, estão em ação provocando disputas políticas, né? Por independência de território, querendo criar capitais, querendo criar espaços para novos deputados, prefeitos, etc. Né? Então, são reflexões importantes que ainda colocam para nós a marcha do território brasileiro. Né? Com isso ainda está em disputa. Né? Outras discussões que foram muito, em seguida eu vou falar, muito frescas e importantes para a nossa reflexão, tem a ver com as instituições superiores de ensino, né? A ampliação que foi feita nos últimos anos. Eu vou
Então, lembrar para vocês o seguinte: o livro ele tem uma compreensão, ele tem uma reflexão da política regional brasileira explícita, aquela que as regiões alto são o norte, o nordeste e o centro-oeste. Eu acho que ele trata, em sua maior parte, disso, né? Mas ele tenta também tratar daquelas questões que são mais nacionais, e aí que podem encaixar o território do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil, do Sudeste. Uma discussão sobre a desindustrialização, a discussão sobre a ampliação das estruturas de ensino superior no Brasil, que, de resto, estão tendo impactos fenomenais naquelas regiões do Norte e do Nordeste, talvez menos aqui, porque vocês já tinham uma rede montada, mas também teve uma ampliação importante aqui. Então, tem questões novas. Eu gostaria de registrar, primeiro, a marca do período, a marca desse período 2000-2015, que foi o ativismo governamental, né? E a gente precisa ter essa compreensão, porque nós saímos de uma década de Estado recuado, né? Dos anos 90. Né? Ora, porque os fundos fiscais, porque a capacidade fiscal do Estado ainda estava fragilizada e se recompondo naquele momento, naquela década, mas também porque havia uma motivação programática, ideológica de um Estado menor, de menor intervenção. A partir de 2004, com uma nova coalizão mais à esquerda, com o PT, e com, obviamente, as quadro benéfico propiciado pela demanda internacional, né, que propiciou fundos para o país, que várias políticas públicas foram acionadas. Com isso, eu quero também afirmar o seguinte: mesmo num quadro benéfico de demanda internacional sobre produtos brasileiros, uma configuração político-partidária mais centro-direita, vamos chamar assim, teria feito outras opções de política, tá certo? E poderia ter, ainda assim, recuado a ação do Estado. Então, não é automático que as benesses da economia brasileira tivessem reverberado sobre opções de política, né? Estou contrastando isso porque é muito comum que o debate sobre o período ele afirme que o governo que se instalou, a frente de coalizão que, enfim, se desfez recentemente, mas que essa coalizão política teria sido, só conseguiu fazer o que fez por conta das benesses. Não é bem assim. Elas propiciaram os fundos públicos, mas houve uma coação para tal, né? Então, isso teve consequências relevantes sobre a questão regional brasileira, que não tem a ver apenas com as suas políticas e os seus instrumentos explícitos, né? A política nacional de desenvolvimento regional é para além disso, né? Nós tivemos um período de fortalecimento do mercado de trabalho a partir, por exemplo, da valorização do salário mínimo. Isso tem impactos sobre as economias locais enormes, né? Nós tivemos a destinação de fundos públicos por meio dos bancos públicos, né, numa magnitude diferente do passado. Então, isso teve efeitos multiplicadores também
bastante diferentes. Ora na política urbana, né, na Minha Casa Minha Vida, com a redução, pela primeira vez desde os anos 80, do déficit habitacional brasileiro. Nós tivemos o apoio, o aporte do BNDES, por exemplo, para a atividade produtiva em vários campos, em volumes bastante expressivos. E nós tivemos também os aportes, no caso das regiões, alvo da política regional, né? Os recursos dos fundos constitucionais também bastante aumentados, né? E recursos que tiveram, para os quais havia uma demanda, né? Que não é o que acontece hoje. Nós estamos desde 2015 com recursos que se acumulam dos fundos constitucionais e que não tem demanda sobre eles, né, com a crise econômica. Então, são muitas as ações do Estado brasileiro que têm repercussão sobre o território, que não apenas exclusivamente da política regional. Uma outra que tem menos impacto, que é menos notória aqui no centro-sul do Brasil, mas mais lá para cima, as transferências de renda às famílias, né, por meio de instrumentos como o Bolsa Família, ou até mesmo alguns que não são exclusivos da política social, tem um componente também da Constituição de 88, que são os benefícios de prestação continuada, né, que são transferidos para apoio a deficientes físicos e a idosos, né? Então, em alguns dos trabalhos que nós fizemos, nós demonstramos alguns dos impactos em termos de PIB, né? Está em alguns dos capítulos, desse conjunto, desse fluxo de recursos para as famílias, que se adicionam aos outros instrumentos para a atividade produtiva. Esses recursos que são transferidos a famílias, o impacto dele, obviamente, ele é algo que nós precisamos rastrear adequadamente. Ele é gasto, a renda, toda essa renda é gasta em consumo, em localidades, e, portanto, ele tem um efeito multiplicador local, mas não tanto, né? Em regiões como Norte e Nordeste, a família, o seu José, a Dona Maria, que recebem essa renda, vão no supermercado, vão na loja e compram produtos que são produzidos fora daquela região, né? Então tem um impacto local pelo nível do comércio, mas tem um vazamento de renda que não foi acompanhado, que pode não ter sido acompanhado adequadamente pela política de investimentos produtivos, né? Então nós levantamos essas discussões e apontamos como não apenas a política social foi relevante, mas também a política de investimento produtivo na forma dos recursos dos fundos constitucionais e dos empréstimos do BNDES foram muito relevantes. Em regiões como aqui no Sul, em que o número de pobres é muito menor, isso tem um impacto das transferências menor, né? Contudo, algo que nós não fizemos e que nós já intencionamos fazer em estudos futuros é o impacto de aposentadorias, né, daquelas rendas que são recebidas pelas famílias em forma de aposentadoria. Isso é muito relevante aqui, tá certo? É óbvio que as aposentadorias são transferências que advêm de esforço contributivo anterior, né? Não é uma mera transferência governamental, mas são recursos que chegam às famílias e que, portanto, têm
reverberações sobre economias locais, sobre finanças municipais, tá? E que nós estamos martelando isso, que precisa ser adequadamente mapeado, porque elas devem, cada vez mais, ser parte das estratégias locais de crescimento, de desenvolvimento, né, das prefeituras, dos governos estaduais, etc. Né? São fluxos de renda que chegam nas localidades e que não são devidamente mapeados, visualizados, né, para serem retidos que tais. Nós estamos fazendo isso em alguns novos estudos. Mas a ação do período, a ação governamental do período, ela não é, uma reflexão que eu quero fazer do ponto de vista institucional, ela não só gerou benefícios, né? Há reflexões que nós estamos